Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. O governo Lula 3 já demonstra sinais de que envelheceu mal, de cansaço, certo? E por quê? Bom, basicamente, em 20 anos, se você for pensar que ele assumiu em 2003 o governo Lula 1 e voltar 20 anos depois no Lula 3, em 2023, ele mostra que não aprendeu nada e que está completamente fora de sintonia com a situação econômica e política brasileira. Ele manteve, por exemplo, o hábito de distribuir ministérios de porteira fechada para os aliados, que nem, por exemplo, a ministra do Turismo, que era do União Brasil, saiu, e o Lula, e o partido, perdão, disse para o Lula: esse ministério é nosso. E isso não garante nenhum apoio para ele, político, certo? Bom, apesar dele não ter oposição, ele capou o imbrochável, digamos assim, ele também não tem uma base de governo muito sólida. E aí que começa a falta de adaptação dele para a conjuntura política. Porque os orçamentos secretos, digamos assim, do Bolsonaro, ele comprava por atacado, ele comprava por partidos, digamos assim. E o Lula vai ter que comprar no varejo, pagar, oferecer emendas para cada deputado, atender e ouvir cada deputado, cada senador. Esse é um dos legados do bolsonarismo para o Lula. Outro exemplo disso, também, de que o Lula e o PT, digamos assim, não aprendeu nada, continua errando, e vai errar tá na parte de governança mesmo, de programáticas, certo? Bom, ele tinha como ele é um governo que se baseia em grandes obras públicas, em investimentos sociais, basicamente gastando dinheiro. O problema é que isso já se desgastou em 2013, no governo Dilma, e foi um problema que persiste até hoje no governo Lula 3. E nisso ele começa a patinar e arriscar a popularidade dele. Quando, por exemplo, ele taxa as compras na Shein, entre outros, né? Tá, ele tem que arrecadar, certo? Infelizmente, quando o Lula assumiu em 2003, imprimir dólar ainda dava lucro, ainda era vantajoso. Hoje, em 2023, a gente já sabe que até imprimir dólar está gerando inflação, certo? E bom, então, e também temos o gasto, a expansão do crédito, melhor dizendo, que estimula, que bota dinheiro na economia para girar, certo? Ele endividou
toda a classe média, o funcionalismo público e os aposentados com um empréstimo consignado, certo? Facilitou acesso a créditos para financiamento de imóveis, carros, certo? Deu dinheiro subsidiado para grandes empresários e basicamente 20 anos depois ele pega essa população que ele entregou dinheiro, entre aspas, né, que tomou crédito, extremamente endividada, em grande parte também inadimplente, ou seja, sem condições de arcar com as suas dívidas, de manter as contas em dia. E o Bolsonaro também deu uma certa contribuição para isso, porque a gordura, digamos assim, que ele poderia ter tido, o Bolsonaro usou para permitir que as classes C e D, que receberiam o Auxílio Brasil, também se endividassem com consignados, certo? Então, assim, também ele tem pouca margem de manobra, menos ainda. E bom, por mais que ele tenha a facilidade de não ter uma oposição organizada, como eu disse, ele capou o imbrochável, ele também não tem uma grande base de apoio, certo? Parece que ele está mais ou menos como Macbeth, né, no final da história, onde um dos conselheiros dizem que ninguém ama ele e todos só fazem por dever de ofício, só obedecem por dever de ofício, mediante pagamento, certo? Bom, Lula tá arriscando a popularidade dele, tá achando, porque ele precisa de dinheiro para fazer isso. Ele sabe que não pode imprimir dinheiro, quer dizer, até pode, só que mas não pode fazer isso tão indiscriminadamente, não pode fazer isso de um modo tão desesperado. Isso daí para ele eu acredito que seria uma última cartada. Culpa o Banco Central por causa dos juros altos, certo? Mas baixar os juros não quer dizer que os outros bancos vão conceder crédito, certo? Como, por exemplo, vimos no consignado para renovar as taxas, os bancos exigiram aumentar o valor dos juros do consignado, certo? E então, assim, Lula tem grandes dificuldades. Ele tem continuidades, né, de querer gastar, de querer distribuir dinheiro. Ele continuou com as suas políticas de desplantar ministérios estatais de porteira fechada, como eu já disse, para angariar apoio político, prática que ele continuou, só que ele estava atrelado com a vicissitude que veio dos anos Bolsonaro de fazer os orçamentos secretos. E agora está mais caro, né? Como eu já disse. O que esperar? Não sei. Mas assim, Lula está errando
não está se renovando e, de certa forma, não está sabendo aproveitar a oportunidade que ele tem, certo? De ter uma oposição desorganizada, acéfala, e também também a popularidade dele no cenário internacional tá murchando, certo? É outra parte da lua de mel, desse amor que venceu, que já caiu na rotina, digamos assim. Foi um casamento, né, que já caiu na rotina, passou a lua de mel. Porque ele tem que agradar o povo que vai dar dinheiro para defender a Amazônia, que basicamente são componentes da OTAN, certo? Só que ele tem que também agradar o maior parceiro comercial do Brasil, que é a China, e a Rússia também em menor medida. Então, por isso, ele vai fazendo essas falas perdidas sobre a guerra da Ucrânia. Bom, basicamente, o Lula perdeu o bonde da história e está sendo atropelado por ele. Dizer que ele vai cair é muito prematuro para dizer. Eu acredito que não. Como eu disse, primeiro, porque não se tem uma oposição de fato organizada, certo? E segundo, porque ele ainda pode comprar muita gente, certo? Ele ainda pode conquistar, ele ainda goza de certa popularidade. O problema realmente dele é que ele precisa mostrar trabalho mesmo, de fato. Ficar plantando ministério e lançar bravata contábil não ajuda a ninguém, incluindo o próprio Lula, certo? O amor venceu, mas já caiu na rotina. Obrigado.